E eu tenho certeza que como Deus tem honrado todos os propósitos que nascem aqui, né, nesse grupo, esse não vai ser diferente. A alegria toda minha poder iniciar junto com vocês, né, esse propósito tão lindo de um tema tão forte, uma mulher tão extraordinária, né, como a nossa Jael. E eu já quero trazer pra gente nessa noite Juízes 5, versículo 24, que diz o seguinte: Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite ela lhe deu. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores a sua direita. E o matou a Sísera, e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou as fontes. Entre seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou e ali ficou abatido. Em especial, irmãos, eu citei Jael no capítulo 5, porque a gente sabe que o 5 já é o cântico de Débora juntamente com Baraque após a vitória, né, do povo de Deus sobre Sísera e todo o seu exército. E eu louvei ao Senhor ao ler essa passagem, porque aqui você está vendo uma mulher exaltando outra mulher. Você está vendo uma mulher erguendo outra mulher. Sendo que a própria Débora, a nossa juíza do momento, né, daqui da história, ela libera uma palavra onde ela vai dizer o seguinte: olha, Baraque, não tem problema. Eu descerei a guerra junto com você, mas fique sabendo que pela mão de uma mulher Deus vai entregar Sísera. Então ela já libera, ela já profetiza algo ao futuro de Jael, uma mulher que ainda seria conhecida na história. E daqui eu já quero abrir, minhas irmãs, esse leque para nossas vidas de que nós temos que ser mulheres que levantam mulheres, mulheres que exaltam mulheres, mulheres que ajudam mulheres. A gente já tem visto que o mundo em si, né, não generalizando toda a humanidade, mas existem lugares, existem classes, pessoas, grupos, né, que já oprimem a mulher demais, que já abatem a mulher demais. E quando você vai olhar dentro desse grupo, a minha pastora Danúbia, são outras mulheres. Quando você vai olhar dentro desse círculo, são mulheres que humilham mulheres, que diminuem mulheres, que chacotam, que zombam, né, que tentam denegrir de todas as formas, mulheres que criticam mulheres. Às vezes em momentos de fragilidade, em momentos de dor, em momentos de vergonha. E nós temos que entender, irmãs, que o dia mal bate na porta de todo mundo. O dia ruim chega para todo mundo. Da mesma maneira que hoje eu posso estar muito bem, obrigada, amanhã eu posso estar passando por uma fase que eu vá precisar de ajuda. E se eu sou alguém muito soberbo, e se eu sou alguém que humilhou alguém, se eu sou alguém que pisou em alguém, como é que eu vou ter cara de pedir ajuda depois? Como é que eu vou ser humilde o suficiente para ter que bater na porta de alguém que eu já humilhei? Então nós temos que ter esse cuidado, porque entenda uma coisa, a nossa força vem do Senhor, vem. Mas nós como mulheres também fazemos parte do corpo de Cristo. E uma vez unidas, o que a Bíblia fala? Que o perfeito amor, ele lança fora o medo. E o amor, ele une perfeitamente todas as coisas. Então a gente unida somos sim mais fortes, principalmente unidas em Deus. Porque a nossa força, a nossa capacidade vem das mãos do Senhor. Então Débora, mesmo sendo uma juíza, você vê que ela não declara: olha, a vitória vai vir pelas minhas mãos, Deus vai me usar para fazer. Não, Deus vai dar na mão de uma mulher. Ela deixou, ela liberou a palavra, independente de quem seria essa mulher, sendo ela ou não. E nós temos que entender uma coisa: a palavra do Senhor fala que quando uma parte do corpo é honrada, todo o corpo ele é honrado. Mas quando uma parte do corpo padece, todo o corpo sofre. Então, uma vez que você recebe uma vitória da parte do Senhor, nós como mulheres estamos recebendo essa vitória da parte do Senhor. Quando vemos uma irmã testemunhar, como a irmã testemunhou hoje, que ela passou a gerar, né, teve a bênção de gerar, todas nós fomos honradas nisso. Porque como mulheres, como corpo de Cristo, todas recebem essa honra. Todas recebem essa graça de ver uma mulher gerar. Ver uma mulher sendo vitoriosa, sendo vencedora diante de tanto cenário doloroso que nós temos visto hoje. Porque, irmãs, a gente tem visto que a cada dia a violência contra a mulher tem aumentado de forma exorbitante. Ao mesmo tempo que nós somos valentes,
Daqui a pouco nos tornamos números em um jornal, em uma revista, estatísticas de algum lugar. Por quê? Mulheres têm se calado, mulheres têm sido oprimidas, mulheres têm sido trancafiadas dentro dos seus lares. Lugar que era para ser de segurança para ela, lugar que era para ser conforto para ela, está se tornando um lugar de tormento, de pesadelo, até do fim da sua vida. Então nós, como mulheres de Deus, que conhecemos a palavra, que temos essa liberdade em Cristo, nós temos que se combater todos os dias contra a opressão sobre as mulheres, principalmente vinda de outras mulheres. Mas tomar essa posição de Débora, de profetizar de que não, vitória virá pela mão de uma mulher. Uma mulher, ela vai vencer, ela vai romper, ela vai conseguir, ela vai alcançar. Ainda que talvez, irmãs, a gente olhe para o nosso cenário e diga, Aline, mas olha como está a minha vida. Como é que eu vou profetizar bênção na vida de alguém? Olha o que a palavra diz, que quando você ora pelo outro, Deus ele sara a ambos. Orais uns pelos outros para que sares. Que isso, que é que eu consigo entender com isso? Que uma vez que você cuida da dor de alguém, o próprio Deus cuida da sua dor. Uma vez que você coloca à disposição de guerra, de batalha por alguém, o próprio Deus ele vem a seu favor. Provavelmente, talvez Débora não tivesse nem ciência quem era Jael, porque até então Jael estava no anonimato. Ninguém sabia quem era Jael até a metade do capítulo 4. Ninguém imaginava que essa mulher ia aparecer na história, mas havia uma palavra sobre ela. Você pode não conhecer a mulher que está do outro lado agora da tela, mas você pode liberar uma palavra sobre ela. Não, mulher, você vai vencer, você vai romper, você vai conseguir. E essa palavra, uma vez liberada, misturada com fé, traz à existência o que não existe. Você vê que diante do exército de Israel, o exército de Císera, era uma vitória praticamente inimaginável. O povo de Deus estava em desvantagem, até porque a Bíblia diz que o povo havia pecado, havia abandonado a Deus e Deus entregou nas mãos dos inimigos. Então o povo estava em desvantagem, mas uma palavra foi liberada, não, a gente vai conseguir, a vitória vai vir. E a atitude e a fé de Débora moveu isso de tal maneira que trouxe alguém do esconderijo. A palavra de Débora foi liberada com tanta força que levantou uma mulher do monturo. Porque por mais que você vai acompanhando a história, você vai entender que o esposo de Jael tinha paz com o rei Jabim. Ele tinha elo com o inimigo do povo de Deus. Mas isso não tornou Jael, como é que eu posso dizer, isenta. Ela não ficou neutra na história. Por mais que o marido dela tivesse paz com o inimigo, mas ela não tinha. Por mais que o marido dela tivesse comunhão com o inimigo, ela permaneceu fiel ao Deus de Israel. Daí você começa a trazer algo para a sua vida, mulher. Ainda que na sua casa, seu marido, seus filhos, quem quer que seja que more com você no mesmo lugar, tenha comunhão com o inimigo, quem não pode ter é você. Por mais que a pessoa que esteja no seu lar traga para dentro da sua casa brechas para o inimigo, quem não pode abrir brechas é você. Quem não pode ceder é você. Claro, deixando claro, a gente não ganha na força do grito. A gente não ganha na força do braço. Eu entendo que hoje muitas mulheres têm assumido o papel, né, de homem dentro da sua casa. Têm assumido as finanças, têm assumido as responsabilidades como mãe, como pai, né, sai para trabalhar, volta. Mas isso não pode arrancar de nós, irmãos, é a nossa parte feminina, a nossa parte delicada. Porque tem muita mulher hoje que está engrossando a voz, né? Que está crescendo a voz, que quer falar mais alto que o homem, que quer ser mais do que o homem. Não é à toa que muitas mulheres questionam essa questão de lutar por direitos iguais. Entenda uma coisa. Uma vez que lutamos por direitos iguais aos homens, isso dá também a eles direito de nos tratar como iguais. Mas nós somos mulheres. Somos a parte delicada que o Senhor criou. Somos a parte sábia que o Senhor criou. Aonde a Bíblia coloca sobre nós a responsabilidade de quê? Que a mulher sábia, ela edifica. Ela não destrói. E ele vai deixar claro que a mulher virtuosa, quem a achará? Uma vez que a mulher está lutando para ser igual ao homem, aonde vai ficar a nossa virtude? Uma vez que nós mulheres estamos querendo gritar igual aos homens, aonde ficará o nosso valor exceder ao de Rubi?
Porque quando você pega Provérbios 31, que vai falar da mulher virtuosa, diz que ela acorda cedo, não come o pão da preguiça, ela organiza a sua casa, organiza suas servas, ela sabe empreender, ela sabe buscar, ela sabe construir. Pelo contrário, o marido é honrado graças a ela. Tanto que quando chega na porta da cidade, por causa dessa mulher, as pessoas já sabem quem é o seu marido. E o próprio marido diz, você é maior que todas as outras. O seu valor excede a todas as outras. E deixa claro que ela, essa mulher de Provérbios 31, se reveste de força. Ela não se preocupa com o futuro porque o presente ela já está agindo. Isso são virtudes de uma mulher que é virtuosa. Não de uma mulher que grita mais que o homem, que quer ser mais que o homem, que quer ser igual ao homem. Não, gente. Nós temos que entender que Deus nos fez para ser diferentes. Adjuntoras, ajudadoras, mulheres que caminham ao lado do marido. E Jael, em sua sabedoria, você vê que ela não briga, ela não grita, você não vê dizer que ela discutiu com o marido ou discordou do marido porque tinha paz com o inimigo. Ela, em seu silêncio, em sua sabedoria, aproveitou a oportunidade para deixar claro a quem ela servia. Tanto que quando Císera ele sai derrotado da guerra, depois que seu exército é exterminado, ela o convida para entrar na sua casa, porque ela sabia da comunhão que havia entre ele e o marido dela. E ele achando que ali seria um lugar de conforto, um lugar de esconderijo, ela já prepara todo um cenário para dar um fim ao inimigo. Irmãs, e precisamos aprender não somente a agir no impulso, precisamos ser mulheres estrategistas, mulheres que pensam, que calculam, que respiram antes de agir, que pensa antes de falar, que ora antes de tomar uma atitude, porque eu preciso entender que por mais que eu, como mulher sábia da minha casa, tenha que construir, a minha base tem que ser Cristo. Eu preciso aprender a construir a minha casa, edificar a minha casa sobre Cristo, sobre a palavra do Senhor. Então eu preciso aprender a consultar a Deus antes de tomar uma atitude. Deus, como é que eu tenho que fazer isso aqui, Senhor? Olha como está essa situação. Deus, me dá sabedoria. Deus, me dá arma. Senhor, me dá estratégia. Senhor, como é que eu tenho que fazer? A gente aprende isso, irmãos, com o nosso irmão Davi, que em todas as suas guerras ele dizia, Deus, eu tenho que ir. Deus, eu posso ir. Senhor, eu devo ir. E você para e pensa, Aline, qual a necessidade de Davi orar 1000 vezes para ir à guerra? Porque Davi sabia que a sua vitória não vinha da sua arma, não vinha do seu escudo, não vinha da sua estratégia, a sua vitória vinha do Senhor. Ao ponto de uma das guerras, Deus mudar a estratégia para dar vitória a Davi. Deus disse, Davi, não vá de frente, pega o inimigo por trás. E eu lhe pergunto, imagina se Davi vai de cara, Davi ia perder a guerra. Mas ele ora e pergunta, Deus, eu devo ir? Deus, ele muda o rumo. Então eu tenho que entender que para cada luta Deus tem uma nova estratégia. Para cada problema que surge na minha casa, no meu lar, no meu casamento, Deus ele tem uma estratégia para me dar. O que é que a palavra fala? Arma forjada contra ti não prosperará. Não está dizendo que não vai vir. Vai vir, mas não vai dar certo, não vai prosperar, não vai se manter. Mas para que esta arma não se mantenha, para que o inimigo não prospere dentro da minha casa, eu preciso de estratégias. Eu preciso às vezes ser fria, eu preciso às vezes manter realmente a calma quando tá todo mundo desesperado. Eu preciso ser o centro da minha família quando tá tudo desabando. E isso eu consigo, irmãs, no Senhor. Jael conseguiu ter força, Jael conseguiu ter coragem, Jael conseguiu vencer o medo porque ela conhecia o Deus de Israel. E era um Deus que não perdia a batalha. Jael conseguiu derrotar o seu inimigo porque ela conhecia o Deus que dava a vitória. E eu preciso, irmãs, todos os dias lembrar disso, que o meu Deus é um Deus que dá a vitória. A palavra diz, Senhor dos Exércitos é o seu nome. O que isso quer dizer? Que o nosso Deus, ele é vencedor. Nunca houve uma guerra, eu preciso que vocês me mostrem aqui uma guerra que Deus perdeu. Não tem. Não vai ser a sua ou a minha que ele vai perder. E você vê que após essa estratégia que Jael traz, que ela traz o inimigo para sua casa, que ela cobre ele, que ela acolhe ele aparentemente no seu lar, ela extermina ele ali com a estaca, onde ela já tinha esse costume, né, de montar tendas. Então ela já tinha essa agilidade com a estaca e com o martelo. Daqui você começa a perceber, irmãos, que existem coisas que precisamos manter sempre ali na atividade, o quê? Uma vida de oração.
uma vida de leitura, uma vida de busca com Deus, porque quando o inimigo ele vier contra nós, a gente já está de pé. Porque imagina se Jael não tivesse nenhum tipo de intimidade com a estaca, não tivesse intimidade com o martelo, como é que ela ia conseguir exterminar Sísera daquele momento? Não ia. Então ela já tinha intimidade com o armamento. Precisamos aprender a ter intimidade com as armas que o Senhor nos deu. Qual a arma que a gente tem, irmãs? Oração, jejum, palavra. Não é à toa que Paulo vai assemelhar o quê? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra do Senhor. Mas essa palavra, irmãs, é para combater contra meu marido, meus filhos? Não. É para combater contra Satanás e seus demônios. Porque é isso que a palavra fala, que a nossa luta não é carne nem sangue. É principados e potestades que atuam em reinos espirituais. E para ser vencido de maneira espiritual, eu preciso estar armada com as armas que o Senhor me deu. E o que é lindo, que a palavra diz que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para desfazer fortaleza. Então aprenda a ter intimidade com o armamento que Deus lhe deu. Aprenda a manejar o armamento que o Senhor lhe deu. Para quando o inimigo vier contra você ou vier contra a sua casa, você saber como combater o inimigo com as armas certas. Para não dar brecha, para ele voltar, para ele vir de novo. Para exterminar o inimigo de vez. Porque entenda uma coisa, minhas irmãs. Se vocês não lutarem pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua vida, ninguém fará isso por você. Por mais que você ache ajuda, apoio um momento ou outro, mas a guerra é sua, a luta é sua e a vitória também vai ser completamente sua. Porque tem lutas, minhas irmãs, que a gente só vai vencer a gente e o Senhor. Não é à toa que Jesus nos ensina isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai em secreto, que o teu pai que está em secreto lhe vê e em público ele vai lhe recompensar. E o lindo é que depois de toda essa vitória, de toda essa situação, Débora pega agora e exalta Jael. Bendita seja Jael entre as mulheres da tenda. Débora coloca Jael lá em cima, dizendo, você é bendita, você é forte, você é gloriosa, vitoriosa, porque ela teve coragem, irmãos. Teve força suficiente para poder exterminar o inimigo não só da sua casa, mas de toda uma nação. Jael conseguiu fazer aquilo que os homens da época não teve coragem para fazer. Ela fez, porque Deus a tirou do anonimato no momento certo. E aí a gente começa a compreender aquele versículo, né? Que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Quem ia imaginar que uma mulher que nunca foi citada na história iria aparecer para dar um ponto final no sofrimento de toda uma nação? Então, às vezes, essa mulher pode ser você, que se acha pequena, que às vezes se acha talvez inútil na obra ou que se acha incapaz, mas às vezes dentro da sua incapacidade é que Deus quer manifestar a glória dele. Foi isso que Deus falou, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo declara, agora sim eu vou me gloriar nas minhas fraquezas para que habite em mim o poder de Cristo. Então às vezes é nisso que você chama, né, que você se acha tão pequena, tão miúda diante do problema. É nessa pequenez que Deus quer mostrar a glória dele. Então somente, mulher, se coloque à disposição. Se coloque, Deus, eu estou aqui diante do Senhor, eu sei que talvez eu ainda não esteja como o Senhor quer que eu esteja, não estou na posição como Deus gostaria que eu esteja, mas o que importa, mulher, é que você dê o primeiro passo de coragem, entendendo uma coisa, que a sua atitude de fé pode mudar toda a situação da sua casa, a sua atitude de coragem, de valentia, pode mudar o rumo da sua casa. Pra gente encerrar, é um salmo bem conhecido, Salmo 91. A gente costuma muito falar sobre, né? Vai cair 1000 de um lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido e praga nenhuma chegará à minha tenda. Só que para que nenhuma praga chegue à minha tenda, eu preciso estar firme. É no versículo 1. O que é que diz o versículo 1? Aquele que habita. O que é habitar? É você permanecer, estar alicerçada, estar fortalecida no Senhor. Uma vez que você está habitando em Deus, fortalecida no Senhor, aí sim, vai cair 11.000, mas você, mulher, não será atingida. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus vai dar ordem a anjos ao seu respeito. Mas para isso você precisa estar que nem Jael, o quê? Alicerçada. Jael não precisou se preparar na hora, ela já estava se preparando para este momento, há muito tempo.
Aí Deus fez no momento oportuno acontecer. Então você, no seu anonimato, vá se preparando, vá buscando, vá se enchendo, vá colocando propósito, vá mesmo se levantando a cada dia no Senhor, apresentando a sua casa, lutando pela sua família, não jogando a toalha, porque é o mais importante, que às vezes a Vitória, minha pastora Cláudia, a Vitória já está tão perto e a mulher joga a toalha. Às vezes a bênção já está pertinho, mas a gente vai e desfalece. Mas olha o que Jesus ensinou: orar sempre, nunca desfalecer. Tá sempre ali posicionada. Não, Deus, eu não aceito. Senhor, eu não quero mais essa situação. Deus, muda o rumo, muda o quadro, vai na frente. Senhor, me dá coragem, me dá valentia. Olha que salmo lindo, se não me engano é o Salmo 43, que fala o seguinte: e Deus fortalece as minhas mãos para a guerra. Seja qual a área da sua vida que você precisa de força hoje à noite, Deus fortalece a minha mão para a guerra. Senhor, me levanta nessa situação. Deus, honra a minha cabeça, seja no trabalho, no casamento, no ministério. Deus é Deus para mudar a situação quando, mulher, quando você se coloca de pé, assim como Jael, e vai para cima, confiando que o seu Deus é o Deus que dá vitória. Amém? Glória a Deus.